Inquisição é o ato de inquirir, isto é, investigar, interrogar judicialmente. No caso da Santa Inquisição, significava questionar judicialmente aqueles que se opunham aos preceitos da Igreja Católica. A Santa Inquisição também era chamada de Santo Ofício e era formada por tribunais da Igreja Católica que perseguiam, julgavam e puniam pessoas acusadas de se desviar de suas normas de conduta. Ou seja, a Santa Inquisição tinha a finalidade oficial de investigar e punir os crimes contra Deus. Mas na prática o que ocorre é que os chamados pagãos representavam uma ameaça à supremacia de uma determinada religião. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje vou falar sobre a Santa Inquisição. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana estou aqui trazendo conteúdos. Tudo começou no ano de 1231, quando o Papa Gregório IX, que estava preocupado com o crescimento de seitas religiosas, criou um órgão especial para investigar os suspeitos de heresia. Qualquer um que tivesse práticas religiosas que não fossem católicas era considerado herege. Depois de um tempo, o Santo Ofício passou a considerar como heresia qualquer ofensa à fé e aos costumes. A Inquisição era um recurso para exterminar, por meio do uso da força, todos que não aceitavam o cristianismo nos padrões impostos pela Igreja Católica. Mais tarde, a Santa Inquisição passou a ser utilizada também como um meio de coação para manipular as autoridades como meio de obter vantagens políticas. As punições também se tornaram bem mais pesadas. Houve a instituição da morte na fogueira, da prisão perpétua e do confisco de bens. E o confisco transformou a Inquisição numa atividade altamente rentável para os cofres da igreja. Não se podia aprender nada que fosse diferente daquilo que era autorizado pela Igreja Católica. Aqueles que se atreviam a estudar precisavam, muitas vezes, esconder seus estudos para não serem punidos. Hoje em dia, há quem diga, por exemplo, que muitos dos chamados alquimistas medievais não estavam realmente querendo transformar chumbo em ouro. Na verdade, há quem diga que eles criaram essa lenda para fugir da Inquisição. O que eles faziam, na verdade, era estudar filosofia. Ou seja, tentar transformar chumbo em ouro não dava fogueira. Mas buscar sabedoria filosófica seria totalmente inaceitável. Ter ambição por ouro não daria perseguição pela Inquisição, mas buscar conhecimentos considerados pagãos, e sim, era a fogueira na certa. Então eles fingiam que estavam estudando efeitos químicos e físicos sobre os materiais, mas isso seria apenas um disfarce. Eles não estavam tentando transformar chumbo em ouro, e sim transformar homens de chumbo em homens de ouro. E estudar filosofia em tempos de Idade Média seria um enorme atrevimento. Os tribunais da Inquisição não eram permanentes. Eles eram instalados quando surgia alguma denúncia de heresia e eram depois desfeitos. Como a Inquisição incentivava a delação, o pânico era generalizado. Todos eram suspeitos em potencial. Aceitava-se denúncias de todo tipo, inclusive por carta anônima. O acusado não sabia quem era o seu delator. A base do trabalho era o segredo, pois isso protegia os delatores. E não era preciso provar a culpa do acusado. Na verdade, o acusado é que precisava provar a sua inocência. Ele era convocado a se defender no tribunal, só que a defesa era difícil. Raramente o réu tinha direito a um advogado. A Inquisição também fazia uso dos ordálios, que eram testes de resistência para provar a inocência do acusado. Por exemplo,
Vamos jogar água fervente e se ele não se queimar, significa que Deus está intercedendo e por isso ele não é culpado. Os ordalhos seriam testes para avaliar o julgamento de Deus. A Inquisição também buscava a confissão do acusado. Para arrancar confissões, o Santo Ofício também recorria a tenebrosas práticas de tortura. Havia uma escala de punições. O inquisidor variava a crueldade dos castigos conforme a heresia. Os mais leves incluíam deixar o acusado acorrentado, sem comer e sem dormir por vários dias. Mas os relatos históricos registram outros castigos bem mais dolorosos, com o uso de aparelhos. E para amedrontar os acusados, os carrascos faziam uma demonstração de como funcionavam estes dispositivos. E para abafar os gritos, era comum colocarem colchões nas portas. Após feita a confissão através da tortura, o acusado deveria repetir essa confissão várias vezes, pois ela precisava ser espontânea. Após o processo, as sentenças do tribunal geralmente ocorriam na praça central da cidade e eram grandes acontecimentos. Era uma espécie de entretenimento macabro. Muitas vezes, até o rei estava presente. Para serem vistos pelo público, os prisioneiros subiam em um palco. Alguns eram chicoteados e chegavam até a ser agredidos pela multidão. As punições iam das mais brandas, como a excomunhão, até as mais severas, como a prisão perpétua, o esquartejamento e a morte na fogueira. As penas eram executadas através de suplícios, em que o próprio corpo do acusado era sujeito à pena. O suplício era a arte de causar dor, uma dor pior que a morte, uma dor comparável a 1000 mortes. A medida do sofrimento era determinada de acordo com a gravidade do crime. Eu tenho um vídeo aqui no canal com o nome Direito, Violência e Punição, em que eu falo mais sobre a história das penas, especialmente essa parte sobre as punições da Idade Média. O vídeo está maravilhoso e eu recomendo demais. Ele é um complemento para esse vídeo aqui. Te convido a assistir quando esse vídeo aqui acabar. Foram vários séculos de torturas e horror cometidos pela igreja e autorizados pelos reis, tendo como pretexto a heresia. Milhares de pessoas foram cruelmente torturadas e mortas. Ao estudar o período da Inquisição, é impossível não pensar na pergunta: como chegamos a esse ponto? Como é que seres humanos fizeram tais coisas? Há quem diga que por trás de todo esse sofrimento do mundo estão a ignorância e o egoísmo, geralmente caminhando juntos. A pessoa é ignorante sobre o que está fazendo e também egoísta por não querer nem por um segundo se colocar minimamente no lugar do outro. Existem historiadores que afirmam que hoje nós já poderíamos estar em um patamar muito mais avançado em termos de evolução, caso os séculos de Idade Média não tivessem sido marcados por toda essa violência e barbárie. Basta pensar em todos os cientistas que foram mortos. Giordano Bruno, que defendia que a Terra não era o centro do universo, como naquela época se pensava, terminou queimado em uma fogueira. Galileu Galilei também foi denunciado por suas teses científicas, mas se retratou para não ser morto. Quanto à Igreja Católica, hoje ela já oficializou o pedido de perdão pelos erros cometidos pela Inquisição. Há cerca de 20 anos, o Papa João Paulo II escreveu uma carta em que ele se desculpou tanto pelos acontecimentos daquela época, quanto pelas feridas deixadas na memória coletiva depois daquilo. A história não pode ser reescrita, e o que passou, passou. Importa muito mais observar agora, o presente, para perceber em quais pontos a nossa sociedade ainda precisa evoluir, em quais aspectos precisamos deixar a ignorância e o egoísmo. Como eu explico no curso Primeiros Passos no Direito, toda essa parte histórica é extremamente importante para compreender por que o direito
é do jeito que é hoje. Quando você tem um entendimento sobre a trajetória do direito na história, fica mais fácil entender o que existe hoje nas leis e também pensar em formas de buscar evolução para que a sociedade se torne melhor, mais harmônica, mais justa. Sempre que eu ouço alguém dizendo que a tortura deveria ser usada como forma de punição, eu reflito sobre como seria interessante se essa pessoa tivesse o conhecimento da história do direito para saber que houve um tempo em que as penas eram extremamente violentas e isso não tornava a sociedade melhor. Entender a história é ter a oportunidade de aprender com os erros do passado para que eles não sejam novamente cometidos hoje. Eu deixo aqui também o meu convite para aqueles que querem mergulhar no universo das leis, que é assistir ao curso Primeiros Passos no Direito. É um curso pensado em quem está começando do zero ou ainda está no início da sua jornada no direito e quer entender o direito de forma simples e direta, sem enrolação. Eu trago a base do direito. O foco do curso está nas disciplinas iniciais, que são as mais importantes para a construção do seu raciocínio. E ele é voltado a quem está começando agora e quer um curso super didático e de fácil compreensão. As aulas são didáticas e fáceis de acompanhar, mas extremamente profundas, para que você tenha realmente o entendimento de tudo o que é mais importante quando o assunto é entender a base do direito. Você vai compreender o direito com facilidade, sem precisar sofrer com aulas complicadas e confusas. Para saber mais informações sobre o curso Primeiros Passos no Direito, o link está na descrição do vídeo. Entender o direito está a seu alcance e eu te digo, quando você começar, você não vai mais querer parar e você vai se perguntar por que você não começou antes. Vou deixar aqui também uma playlist de vídeos para você continuar os seus estudos aqui no canal. Eu tenho dezenas de vídeos gratuitos em que eu explico pontos importantíssimos do direito. Aproveite! Até!